Você conseguiu um aumento, quitou dívidas, guardou uma grana e mesmo assim ainda sente que está longe da liberdade financeira. Parece que nunca é o bastante, né? Se você sente isso, não está sozinho. Isso acontece com muita gente. E nesse vídeo eu vou te mostrar 6 motivos que explicam por que você ainda se sente financeiramente inseguro, mesmo quando já avançou muito. Vamos nessa? Motivo 1. O efeito da linha de chegada móvel. A cada conquista você coloca uma nova meta no horizonte. E isso é ótimo para evoluir, mas também pode virar uma grande armadilha. Você ganha R$ 1.000 e quer 2.000, ganha 5.000, quer 10.000 e assim vai. O problema é nós não medimos o quanto temos, mas o quanto ainda falta. E essa sensação constante de faltando algo nunca deixa a mente relaxar. E o pior é que enquanto isso, você deixa de aproveitar o agora, sempre esperando a tal linha de chegada que nunca vem. Por isso é fundamental aprender a reconhecer suas vitórias no caminho. Celebrar pequenas conquistas é um jeito de dizer ao seu cérebro: estamos avançando. Isso não significa acomodação, mas equilíbrio, porque crescer sem parar é bom, mas crescer em paz é melhor ainda. Motivo 2. A armadilha do estilo de vida. Seu padrão de vida cresceu e junto com ele sua ansiedade. Você assinava um streaming, agora tem 3. Antes andava de ônibus, agora Uber todo dia. Antes comia em casa, agora delivery várias vezes na semana. O nome disso é inflação de estilo de vida e ela rouba sua sensação de progresso. O problema é que esse novo padrão vai se tornando o mínimo aceitável. O que antes era luxo, agora é rotina. E a linha entre conforto e exagero começa a desaparecer. Você passa a trabalhar mais, não para crescer de verdade, mas apenas para sustentar um ritmo que nem sempre traz felicidade. A conta fecha no papel, mas não fecha na alma. Essa inflação silenciosa cria um ciclo perigoso. Quanto mais você ganha, mais gasta. E, ironicamente, menos sente que está avançando. Se cada aumento de renda vem acompanhado de uma nova despesa fixa, você nunca sentirá alívio. Porque, no fim das contas, qualidade de vida não é sobre gastar mais, mas sobre precisar de menos. Você pode até estar ganhando bem, mas se 100% do seu padrão de vida depende do seu salário, qualquer imprevisto vira um caos. Basta um problema de saúde, uma demissão inesperada ou até mesmo um atraso no pagamento, e tudo desmorona. Por isso, segurança de verdade começa quando você cria alternativas. Uma reserva de emergência te dá fôlego, e uma renda passiva, mesmo que pequena no início, te dá liberdade. É como construir vários pilares embaixo da sua vida financeira. Se um falhar, os outros sustentam. Aos poucos, você deixa de ser refém do contra-cheque e passa a ter escolhas. E ter escolhas é uma das maiores formas de paz que existem. Motivo 4. Patrimônio preso. Tem gente com carro quitado, imóvel próprio, até uma pequena empresa. Mas quando precisa de dinheiro urgente, não tem onde correr. Ter patrimônio não significa ter liquidez. É como estar cercado de riquezas, mas sem uma chave para usá-las quando mais precisa. Um carro vale R$ 70.000, mas não paga uma emergência médica hoje à noite. Um imóvel pode estar valorizado, mas não cobre a fatura do cartão vencendo amanhã. A sensação de estar bem financeiramente pode ser enganosa quando tudo está imobilizado, e essa ilusão de segurança pode ser um problema sério na hora do aperto. Por isso, tão importante quanto acumular patrimônio é garantir que uma parte dele esteja disponível. Ter liquidez é poder agir rápido sem ter que se desfazer de bens ou entrar em dívidas. Segurança é saber que você consegue resolver uma emergência sem ter que vender um bem ou pedir empréstimo.
Motivo 5. Comparação invisível. Você está indo bem, até abrir o Instagram e ver o carro novo do primo, a viagem do colega de trabalho, o celular novo do vizinho. Aí bate aquela pergunta: será que eu estou ficando para trás? A comparação social é silenciosa e perigosa. Sempre vai ter alguém ganhando mais e ostentando mais. O problema é que a gente compara o palco dos outros com os nossos bastidores. Às vezes você vê a conquista, mas não vê o financiamento, a dívida, o estresse escondido por trás daquela foto. É como se cada deslize seu valesse mais do que todas as vitórias, e cada vitória dos outros fosse uma cobrança silenciosa sobre o que você ainda não fez. Isso mina sua motivação e pode até te levar a decisões financeiras ruins. Além disso, a comparação constante cria uma corrida que nunca termina. Mesmo que você conquiste algo valioso, já existe outro alvo aparecendo no feed no dia seguinte. A consequência? Um ciclo de insatisfação que sabota seu progresso. Crescer financeiramente deveria ser um processo com significado e não uma competição invisível, onde ninguém ganha de verdade. Motivo 6. Falta de propósito claro. Por fim, talvez o motivo mais importante. Você pode estar ganhando mais, economizando, investindo, mas se não sabe por quê, qualquer conquista vai parecer vazia. Dinheiro sem propósito vira só número. Muita gente entra no jogo do dinheiro só por entrar. Trabalha mais, acumula mais, corta gastos, faz investimentos, mas sem entender o destino dessa estrada. E aí, mesmo com resultados, vem o vazio. Ok, conquistei, mas e agora? Quando o dinheiro vira o fim em si mesmo, ele perde o poder de motivar, porque no fundo não é sobre ter mais, é sobre para que você quer mais. Ter um propósito é como colocar GPS na sua vida financeira. Suas escolhas ganham direção, o esforço passa a ter sentido e o progresso começa a ser sentido, não só contado. Se você já avançou na sua vida financeira, mas ainda se sente travado, saiba, isso é normal. Mas você não precisa viver com essa sensação para sempre. Revise seus hábitos, mude a forma como enxerga o dinheiro. E lembre-se, estar bem financeiramente começa na mente e se consolida com ações. E se esse vídeo te ajudou, deixa aqui o seu like e se inscreve no canal. Obrigada por assistir e até a próxima.